Embora o cangaço tenha sido marcado por atos de violência e crimes, sua resistência aos abusos das elites tornou-o uma expressão de luta contra a opressão e as desigualdades que assolavam o sertão antigamente. Por isso, muitos sertanejos enxergavam os cangaceiros como heróis populares, ainda que ao mesmo tempo fossem temidos. Seguem sendo inspiração para histórias como a que a gente vai contar hoje. Sem mais delongas, tome seu lugar em torno da fogueira, deixa like, se inscreve se você ainda não é inscrito e vamos para a história. Os fantasmas da justiça. Lampião retorna do mundo dos mortos. A seca castigava o sertão como uma maldição antiga. A vila de Lavras dos Ausentes estava à beira do colapso. Suas casas simples de barro rachando sob o sol implacável. Os moradores, reduzidos à sombra do que já haviam sido, viviam sob o domínio do coronel Elias Ramalho, dono das únicas cisternas ainda cheias na região. Ramalho, de porte corpulento e bigode sempre bem aparado, havia se tornado a encarnação do poder e da crueldade. Ele cobrava preços exorbitantes pela água, negando-se a ajudar quem não pudesse pagar. Os pobres, que já não tinham nada, morriam de sede enquanto ele enriquecia. Coronel, minha mulher está com febre e meus meninos nem força têm para chorar. Por favor, deixe-me ser só uma moringa. Eu lhe pago assim que a chuva vier, implorava Antônio, um agricultor magro, de olhos fundos. Ramalho, porém, riu, seco e cruel. Quando chover, Antônio, respondeu ele, até meu gado vai beber água de graça. Agora, vá embora antes que eu mande os jagunços acabarem com sua conversa. E assim, o humilde Antônio voltou para casa de mãos vazias, como tantos outros antes dele. Naquela mesma noite, o vento mudou. Um uivo sobrenatural cortava o ar e o silêncio da caatinga parecia ainda mais profundo. Enquanto os moradores se recolhiam em suas casas, histórias antigas ressurgiam nas conversas sussurradas. Dizem que em noites assim, os fantasmas do cangaço voltam para acertar as contas com os vivos, comentou Dona Conceição, a benzedeira da vila. Bobagem, comadre, respondeu um jovem, tentando parecer corajoso, mas seus olhos denunciavam medo. Pouco tempo depois da meia-noite, algo aconteceu. O céu, antes claro e estrelado, escureceu de repente. Uma nuvem de poeira ergueu-se ao longe, acompanhada do som de cavalos trovejando pelo chão seco. No centro da vila, surgiu um grupo de figuras espectrais montadas em cavalos igualmente fantasmagóricos. À frente, um homem alto e magro, vestido com o tradicional chapéu de couro adornado e roupas de cangaceiro. Em seu peito brilhava uma medalha de Padre Cícero e na cintura reluzia um punhal de prata. Era Lampião, o rei do cangaço, acompanhado de seus antigos companheiros, Corisco, Maria Bonita e outros mais, cujos nomes ainda causavam calafrios. A sinistra caravana avançou pelas ruas sob o olhar aterrorizado do povo. Sob a luz débil das lamparinas, mãos calejadas seguravam o terço. Lábios trêmulos sussurravam rezas. À frente na estrada, se desenhava ao longe contra a fraca luz da lua a imponente fazenda de Elias Ramalho. A macabra procissão cavalgou até lá e apeou. Os fantasmas desmontaram, suas botas tocando o chão sem som algum. Lampião ergueu o olhar para o casarão de Elias Ramalho, iluminado por lamparinas. Coronel? Coronel Elias, vendo-os receber, disse ele, sua voz baixa, mas carregada de autoridade. Ramalho ouviu o chamado de dentro de sua sala de jantar. Sentado à mesa repleta de iguarias, ao lado de seus jagunços, sentiu um arrepio correr-lhe pela coluna. Quem ousa me chamar a essa hora? Gritou ele, levantando-se, mas sua voz tremeu. Quando saiu para o alpendre, viu os fantasmas o observando. A figura de Lampião era inconfundível, seu olhar cortante como o fio de sua faca. Isso é uma brincadeira, não é? Um truque desses miseráveis que querem me roubar, disse o coronel, tentando rir. Não somos truque, coronel. Somos
O que resta da justiça nesse mundo seco e esquecido? Respondeu Corisco, sua voz ecoando como o vento entre as pedras. Maria Bonita avançou um passo, seu rosto valente e pálido, brilhando à luz espectral. O senhor lucra com a miséria, nega água ao povo enquanto enche os bolsos. Viemos cobrar o que é devido. Ramalho, agora pálido, recuou. E o que vocês querem? Dinheiro? Ouro? Lampião deu uma risada seca. Queremos sua alma, coronel. Mas primeiro, vamos devolver ao povo o que é deles. Os fantasmas invadiram o armazém de Ramalho, onde barris de água e sacos de comida estavam trancados. Os jagunços tentaram resistir, mas suas balas atravessavam os corpos dos espectros sem causar dano algum. Corisco, com um movimento ágil, derrubou os homens ao chão, enquanto Maria Bonita liderava os outros na abertura dos depósitos. Logo, a vila inteira estava acordada, observando os fantasmas carregarem água e alimentos para o centro. A distribuição começou sob a supervisão de Lampião, que fez questão de atender cada família. Bebam, comam e lembrem-se, a seca é dura, mas o coração do homem ganancioso é ainda pior, disse ele. Os moradores, incrédulos, aterrorizados, mas acima de tudo, gratos, aceitaram a ajuda, murmurando orações e agradecimentos. Enquanto isso, Elias Ramalho assistia à cena de sua janela. Sua raiva havia se transformado em puro terror. Lampião voltou para o casarão, agora silencioso, e entrou como um vendaval de morte. Coronel, chegou sua hora de pagar. Lampião aproximou-se dele, o punhal de prata nas mãos. Por favor, não, eu dou tudo. A água, a comida, meu dinheiro, tudo, implorou o homem, caindo de joelhos. Lampião inclinou a cabeça, como se considerasse a oferta. Você deveria ter dado tudo antes, sujeito. Agora, não vale mais nada. Com um gesto rápido, cravou o punhal na sombra de Ramalho, que soltou um grito sobrenatural antes de cair ao chão. Quando os moradores entraram no casarão, encontraram o corpo do coronel sem vida, mas sem sinais de ferimento. Antes do amanhecer, os fantasmas montaram novamente seus cavalos espectrais. Lampião virou-se para os moradores uma última vez. Vivam com justiça. Se um dia esquecerem, nós voltaremos. E assim desapareceram, levando consigo o vento da noite. A vila, agora livre do jugo de Elias Ramalho, reergueu-se com a força de sua gente, mas nunca esqueceram aquela noite em que os fantasmas do cangaço trouxeram justiça ao sertão. Este é um conto de ficção, livremente inspirado na figura de Lampião e seus cangaceiros. O cangaço foi um fenômeno histórico e social que marcou o Nordeste brasileiro entre o final do século XIX e as primeiras décadas do século XX. Esses grupos de homens e mulheres, conhecidos como cangaceiros, viviam em bandos armados, enfrentando as forças policiais e desafiando o poder instituído. Até hoje, são lembrados como lendas. Para alguns, bandidos lendários e para outros, justiceiros que se importavam com o povo. Mas, e você o que acha? Afinal, os cangaceiros foram heróis ou vilões? Deixe sua opinião nos comentários que eu vou adorar saber. E a propósito, se vocês gostaram desse tipo de conto, conhecido como faroeste gótico, também anota que eu trago mais conteúdo nesse sentido. Sem mais, muito obrigado pela companhia. Não esqueça de deixar like, se inscreve se você ainda não é inscrito, que isso ajuda muito o nosso canal. E um enorme abraço e a gente se vê no próximo vídeo, aqui em Turno da Fogueira. Até lá!